falar um pouco do Corinthians, porque o Timão, nesses últimos dias, viveu também um episódio de falta de comunicação entre os seus principais setores por ali no quesito gestão do futebol. A gente lembra que o André foi tema durante esses últimos dias por conta da proposta do Milan da Itália, uma proposta que chegaria a 17 milhões de euros. O presidente Osmar Stabile não quis vender o jogador, o técnico Dorival fez um grande desabafo também na entrevista coletiva e, no fim das contas, o Corinthians recusou a proposta pelo jogador, não vai vender o volante André, de 19 anos, pelo menos neste momento. Quer uma valorização maior do seu jogador, do filho do Terrão, para que aí sim possa negociá-lo em condições que o Corinthians entende como mais favoráveis ao clube em termos de valores. Meu caro velho Vamp, você acha uma boa decisão do Corinthians? A gente sabe que o Corinthians vive um momento complicado financeiro. Está endividado pra caramba e agora recusa a proposta do Milan pelo volante André. Vamp. Não concordo. Eu acho que teria vendido. Teria vendido porque o André... principalmente assim, porque você falou logo não. Porque eu ia ficar com 20% de uma futura venda lá no Milan. Vamos supor que ele chegue no Milan, jogue pra caramba. Outro time ali da Premier League ou da Espanha vem e compra. E a gente sabe que quando a compra entre os europeus é caro pra caramba. É bem, de repente seria até mais dinheiro do que a primeira venda. Né? O André só tem 9 jogos, é um jogador promissor, tudo. O Dorival, lógico, como treinador vai querer ali e tal. Mas eu não recusaria não essa proposta para ver uma coisa maior. Porque eu estava calculando, eu estava fazendo um cálculo. Você pega o Ryan, né? Do Vasco, que foi para lá, fazia 19, 20 gols por ano aí. Ele vai pro time lá da Premier League. O Bournemouth. Por 35 milhões de euros. E jogou 3 temporadas. O Ryan jogou 2 temporadas no Vasco, né? O André só tem 9 jogos no time principal do Corinthians. O André está sendo vendido por metade do Ryan, que jogou 2 anos, e ainda ficando com 20% do Corinthians. Daria 17, quase metade. O Ryan é atacante, faz gol. Atacante. Não, já é consolidado assim. 2 temporadas como... Então eu tô vendendo uma promessa ainda, que se for bem lá, ainda vou ganhar mais dinheiro. Sim. E se não for bem, eu não perdi. Eu tenho meus 17 milhões aqui guardados. Vai chegar guardado não, que não tem como guardar. Tem 17 milhões que vai entrar. Então, eu não pensaria 2 vezes pela proposta. Você teria vendido. Vendido o André. 20% ainda o Corinthians ia ficar. Exatamente. 20% do lucro, né? Do lucro da... E aí você fala, vai fazer uma cálculo aqui, ó. 9 jogos do André no Corinthians, cada jogo 2 milhões de euros. Mais ou menos isso, para dar 18, 17 milhões. O garoto que surgiu agora, né? Começou a receber oportunidade de fato agora. E aí o treinador... Então, não, tudo bem. Aí o diretor de futebol, Marcelo Paes, concordo com tudo que ele falou ali. Aí vem um treinador e fala, não, eu que descobri lá, o André veio de uma lesão de cruzado, eu vi, botei o olho no garoto, papapá. Agora sabe o que ficou? O Dorival vai ter que botar ele pra jogar todo o jogo. Que se ele for pro banco e não jogar, e aí? Se eu sou um diretor de futebol, vem cá. Eu tinha uma proposta, você não deixou vender o menino. Falou que o menino era promissor pra caramba, agora você deixa o menino no banco. O Dorival agora chamou a responsabilidade chamou pra ele, vai ter que botar todo o jogo pra jogar. Porque, ó, tem o Alan no meio, você tem o Ranieri, você tem o Matheus que chegou. Pereira. O Matheus. Você tem ali o Carrijo, Garro. O Charles, é o jogador Bidon, jogador de meio campo. Chegou agora o Labiade, o marroquino. O Lingard. Esse é mais pra frente, né? Sim, mas função de meio campo. O André também gosta de entrar na área, ele vai bem. E aí eu pego esse menino e não boto pra jogar. Como é que fica a situação? E não vai eu, diretor de futebol... Mundo, né? Porque o plano é valorizar até a Copa do Mundo. Eu, como diretor de futebol, e você como treinador, você vê a coletiva, dá uma coletiva daquela. E aí o menino deve estar pensando também, pô, vou pro Milan, pô, joguei 9 jogos aqui, vou pro Milan, vou ganhar mais, vou jogar a Liga dos Campeões, vou estar na Europa. Todo mundo sonha com isso, não é desmerecendo o Corinthians, mas o menino só tem 9 jogos. 9. E o Dorival pega e daqui a pouco não bota ele mais pra jogar. Fica no banco. Sabe o que o jogador fica pensando? Filho da puta, não deixou ser vendido, agora eu não fui, ele não me bota pra jogar. E o Kaique me lembrou aqui também que, claro, existe uma possibilidade de venda do Bidon também, né? O Bidon com uma visibilidade grande também.
Porque nesse pacote todo... Se sai os dois no meio do ano... O pacote todo que eu tô olhando assim, em termos de negócio, quando a gente tem uma dívida de 3 milhões, o que eu tô olhando assim, quando você... É uma coisa que os clubes brasileiros tinham que fazer. Não assim... Vender e ficar com percentual lá fora. Que os negócios lá dos caras é um absurdo entre eles. Você vê, o São Paulo, o Antony foi vendido por 100 milhões de euros do Ajax pro... E ainda iria para um campeonato italiano, né? Que tem uma visibilidade. Porque, por exemplo, você o Milan, hoje o Milan está entre os 4. Vendeu 4 moleques para a Rússia. Aí não vai revender, né? Na Rússia não vai revender para outro lugar. O Milan hoje... O Milan é um bom mercado. O Milan é o segundo maior campeão europeu, se eu não me engano, depois do Real Madrid. Sim. É o Milan. Junto com o Bayern de Munique, né? Milan tem 7, né? O Bayern tem um a mais que o Bayern. Eu acho que tem 6, né? É ali, então ainda ali. É o segundo. Mas hoje os caras conseguem tirar jogador do Milan, pô. Antes aquele Milan do saque, aqueles caras, não, os caras só podiam 3 estrangeiros. Ele comprava o jogador para ganhar título. O Milan de hoje, se ele tiver algum jogador de destaque e o City quiser ir, o Arsenal, Real Madrid, tira do Milan. Antes não. Eu lembro que teve uma janela que o Paris Saint-Germain tirou ao mesmo tempo Thiago Silva e Ibrahimovic. Entendeu? É verdade. Hoje esse Milan, que já tem outro dono, tudo. Hoje, se o cara for muito bem lá, por exemplo, a Atalanta vendeu aquele atacante que está no Atlético de Madrid agora. Foi para o Atlético de Madrid lá? É o Lookman. O Lookman. O presidente da Atalanta, que é o dono, falou: para aqui eu não vendo, não. Não vou vender para Milan, nem para Juventus, nem para Inter de Milão, porque é concorrente meu aqui no campeonato. Eu vendo para outro país. Aí ele aqui, para Itália, eu não vendo. E ele agora está no Atlético de Madrid. E tá jogando pra caramba, hein, velho? Tá. Não, e tem essa possibilidade, né? De repassar depois para quando você vê. É por isso que eu falo, quando eu vejo a público que jogou isso tudo, todo mundo viu. Se você vai lá e discute com o Marcelo Paes, sem ninguém, tudo. Não, pô, quando ele vem, não, jogador eu que vi, não sei o quê, papapá, não. Eu vim pra ganhar título, não é pra vender. Se for vender, não conta comigo. Vai que esse menino é uma coisa nova pra ele. O menino veio de uma lesão de cruzado, graças a Deus, tá bem, passada larga, entrando na área, tá jogando bem. Vai que esse menino dá uma caída e forma um meio campo lá. Ranieri, Alan, o Matheus lá, que é bom pra caramba também, e o Garro, o Bidon, e o menino fica no banco. Aí o menino vai ficar assim, pô, não me venderam. O treinador veio a público e o diretor de futebol. E aí, Dorival? Você foi lá público, falou lá pra caramba, e agora não bota o moleque pra jogar? Se eu sou menino agora, eu fico tranquilo. É eu e mais 10. Não é Depay, não. Não é Depay nem Gal, não. Sou eu e mais 10. Que agora queria também a responsabilidade no Corinthians de valorizar ele, né? Sou eu e mais 10. Então não aceitou por 17, tem que valorizar e vender por mais. Como que valoriza? Aí vai dar pra jogando bola. Sou eu e mais 10. Quem veio proposta aqui, veio proposta pra mim. Não foi pro Depay nem pro Gal, não. Eu passei isso no Corinthians uma vez, assim, não de... Até lance de venda, né? Uhum. O Zé Roberto Guimarães, do vôlei, era diretor de futebol do Corinthians, com o Edivar Simão, um do vôlei, o Edivar era do basquete, diretor de futebol. E o teto de salário era Marcelinho, Incon e Edilson. Uhum. Jogava bem menos, né? Aí o Zé Michel, você agora, eu convocado para a seleção, você agora vai ganhar igual os caras. Eu falei, não vou ganhar igual, eu quero, deixa aí, ou eu vou ganhar mais do que ele, ou você vai me dar mais do que ele, que eu vou ser o teto, ou senão não precisa me dar aumento, não. Eu tenho mais 2 anos de contrato, deixa eu ganhando mesmo meu salário que eu estou ganhando, sabe por quê? Se o clube vinha para me comprar, eu saía pelo valor do meu salário. Uhum. Calculava lá, não sei quantas. Aí o Zé, não, você tá certo, então você agora é o teto. Porque eu estava valorizado, eu era o único dos caras que era convocado, reconhecia para a seleção dele, colombiana, mas dos jogadores que atuavam no Corinthians, que era convocado, só eu. Você. Então aí usei o meu contrato. Agora eu sou o André, não, agora é eu e mais 10 aqui. Não sei se vai ter essa malandragem um menino novo desse, né? Vamos ver também, né? Vamos ver qual que é que vai ser. A gente tem aqui os números do André também para colocar na tela, né? Os números do André pelo Corinthians, filho do Terrão, vem se destacando, ganhou oportunidade, já uma boa minutagem com a camisa do Corinthians, tem 23 jogos, 9 como titular, 4 gols, 54% de eficiência nos duelos, 20 dribles certos, 37 desarmes, 57 bolas recuperadas, 27 faltas sofridas e, pelo menos na avaliação do nosso Vamos, que eu concordo muito,
vai aumentar e muito esse número de jogos como titular, né? Senão fica difícil. A situação vai descambar para um lado ainda pior para o Corinthians. Bruno Prado, Timão então segurando o seu jogador, apesar das investidas do Milan, e o André fica no Timão pelo menos por enquanto, meu caro Bruno Prado. Eu concordo muito com o que o Vampeta falou aqui, e o Vampeta tem também essa experiência do lado do jogador, né? O Vampeta como ex-atleta, claro que as pessoas são diferentes, mas ele sabe o que o jogador pensa, o mercado, como é que é esse mercado. E são coisas que o Vamp falou que podem acontecer mesmo. O garoto pode perder a posição, ele é um bom jogador, está jogando bem, nesse momento ele é titular. Mas um meio-campo que o Vampeta falou aqui, Raniel, Alain, Carrijo e Bidon, pode acontecer, é bem normal. Não precisa ser Matheus Pereira. Não precisa ser nada absurdo assim para acontecer um meio-campo desse. Aí o time encaixa, começa a ganhar jogo com uma outra formação, o menino está no banco. E tem algumas circunstâncias, né? Eu acho que a proposta foi boa. Você não vai vender o jogador por R$10, mas foi uma boa proposta. Acho que pela posição dele, pelo que ele tem hoje, o menino pode ir para a Europa, estourar e virar um jogador top no mundo. Pode acontecer, mas ele só vai ter essa supervalorização se ele jogar bem lá. Jogando bem aqui tem um limite de valorização porque o nosso mercado não é igual ao mercado europeu. E o Corinthians é um time que precisa de dinheiro, que também é outra coisa. O cara sabe que se ele for fazer uma proposta lá no Palmeiras, lá no Flamengo, ele já sabe que ele vai precisar gastar mais. Ele sabe, esse time aqui do Brasil, ele tá bem financeiramente, então eu vou precisar gastar muita grana para tirar o menino de lá. Ele sabe que se fizer uma proposta para o Corinthians, ele não vai precisar gastar o que ele gastaria para tirar um do Palmeiras ou para o São Paulo. Fizer uma proposta para o São Paulo, ele vai gastar menos do que gastaria para tirar um jogador do Palmeiras ou do Flamengo. Então, assim, são coisas naturais do mercado. E o menino, ele não falou, mas ele estava negociando, o empresário dele, ele quer ir para lá, como todos os meninos querem. Então, não adianta falar que... Até porque abriu mão dos 30% que tinha direito, né? Ele queria ir. Então, é meio complicado. Eu acho que, às vezes, a coisa tem que deixar a coisa correr ao natural. Se fosse uma proposta péssima, ok, você não precisa fazer uma doação. Mas era uma boa proposta. E aí entra numa coisa até que eu falei no comentário sobre a Leila, né? Do presidente, às vezes tem que ser mais frio. Se a negociação estava ocorrendo, o presidente estava sabendo, né? E estava tocando a negociação. Ele pelo menos autorizou que a negociação fosse tocada. Só que aí o Dorival fala, que também acho que o técnico tem que falar isso mais internamente, e a torcida na rede social, a repercussão foi negativa sobre a venda. A maioria foi contra a venda. E aí a repercussão negativa, o presidente trava a negociação. E é a segunda vez que isso acontece. Outro caso que aconteceu isso, que a repercussão travou uma negociação, foi a contratação do Alisson, do São Paulo, que agora está indo pro Fluminense. Também era um negócio que estava certo. Ela foi no CT, Foi no CT e foi autorizado, né? Não foi escondido no CT. O negócio estava certo. E aí a repercussão ruim, algum outro motivo, travou. Então, assim, às vezes você tem que ser frio nesse sentido. A torcida está reclamando, mas eu cheguei à conclusão que o correto para o clube é fazer isso. Eu vou fazer. Se a torcida reclamar, azar. Eu vou fazer porque, para mim, isso é o correto para o clube e pronto. Já são alguns episódios, né, que demonstram essa falta de comunicação dentro do Corinthians. Mauro, sua opinião, então, sobre o Corinthians mantendo o André no elenco, apesar da investida do Milan? Eu acho que deixou de fazer uma ótima venda, né? Um jogador que teve... Tenho dito o seguinte, quantos jogos do Brasileiro ele disputou? Quantos jogos de Libertadores ele disputou? Quantos clássicos ele disputou? Rapaz, teve um recorte pequeno, aí de repente desperta o interesse. E assim, uma coisa é o Palmeiras falar assim, não vendo, porque eu tenho condições financeiras de segurar esse jogador e esperar valorizar mais. Eu acho que o Corinthians não, o Corinthians está sempre em dificuldade financeira. O Marcelo Paz queria a venda, certo? Queria? Sim. E você esvazia o dirigente que chegou justamente para dar uma arrumada na casa. Ele tem que... Quem vetou foi o presidente. Ele tem que oxigenar financeiramente o clube. Eu acho assim, e se o garoto amanhã não tiver uma outra proposta como essa? Né? E outra coisa, você breca uma possibilidade desse jovem de adentrar ao mercado europeu. Eu imagino que para ele fosse interessante. Não sei que ele não quisesse ir. Que se ele não quisesse ir, também não tinha nem conversa. Não quero ir, acabou. Ele falar não, é não. Né? O Fabrício Bruno recusou a Premier League quando estava no Flamengo, antes de ir para o Cruzeiro. Recusou a Premier League, não quis ir para o West Ham. O cara pode falar que não quer também. Agora, se o rapaz queria ir, imagino que ele quisesse, eu acho que ele também acaba perdendo uma oportunidade profissional. Porque por mais que o Corinthians seja grande aqui, o Palmeiras, o São Paulo, os times, o Vasco, Flamengo, Grêmio, Inter, Cruzeiro, Atlético, etc.,
O mercado europeu, gente. O campeonato são mais vistos, você já está no mercado europeu. O Milan deve jogar a Champions League na próxima temporada. O título italiano está muito difícil, né? Mas a vaga na Champions está próxima. Então, você tem a chance daqui a meses, estamos em março, depois da Copa do Mundo, ele pode estar em campo no jogo da Liga dos Campeões, pô. Aí você tira isso também do garoto. E assim, eu acho incrível que isso começa com aquela entrevista do Dorival depois do jogo, da eliminação pro Novo Horizontino, né? Porque assim, são declarações totalmente desconectadas da realidade corintiana, né? O técnico fala, parece que está tudo bem e tal, que não tem crise financeira, que não tem nada. E tem, claro que tem. As questões financeiras são um grande problema, calcanhar de Aquiles do clube, né? Enfim, acho que perde uma ótima venda. Claro que se ele jogar bem amanhã, viu? Não vendeu. A questão, é óbvio que a gente imagina que ele vai jogar boas partidas. A questão é a realidade do clube e a oportunidade de fazer um bom negócio. E aí vai ficar com 20%, Mauro, lá. Sim. Se o menino for bem e aparecer alguém, eu vou ganhar mais dinheiro. Se o menino para cá... Sai por 50 milhões, você ganha 10. O Corinthians entendeu como não favorável nesse momento. Mas sabe o que é o pior de tudo, Boni, que eu não entendo? Como é que um clube de futebol, você tem a sua divisão de base, o André ali, passou ali agora, só tem 9 jogos no profissional, como é que ele já tem 30% do passe? Sim. Pois é. Como é que já tem 30%? Ah, não, é que lá na base a gente viu aí o staff chegou dele, ele já tem 30%, Bruno, antes de chegar no profissional. Antes de jogar no profissional, porque a maioria do pessoal de base é todo mundo profissional, né? Profissional, só antes de chegar no time principal. Como é que já tem 30% do passe? Inclusive até a matéria do meu timão, que foi atrás do Claudinei Alves, que era o diretor da base do Corinthians na época, que aconteceu essa negociação e que o André ficou com 30%. Só para a gente ter a informação aqui. Crédito para o meu timão. Abre aspas. A proposta apresentada pelo staff do atleta na época era de R$4 milhões em luvas para renovação do contrato. Mas naquele momento o clube não tinha caixa para realizar esse pagamento. E diante desse cenário, chegamos a um acordo em que cedemos 30% dos direitos econômicos do atleta em troca da renovação contratual e do aumento das multas rescisórias, tanto internacional quanto nacional. Naquele momento, foi a solução possível para não corrermos o risco de perder o jogador. Ou seja, a crise financeira chegando até também nas categorias de base. A gente sabe como que é hoje em dia os jovens jogadores também com seus staffs exigindo altos valores e o Corinthians teve que fazer esse movimento. Então,